Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Espaço Saúde e Vida. Hoje vamos dar continuidade ao tema Atualidades em Diabetes. Está aqui conosco mais uma vez a enfermeira e mestranda Daniele Marques, que durante o nosso último encontro falou um pouco acerca do diabetes, dos seus fatores de risco e do seu tratamento. Daniela vem hoje participar com a gente e mostrar os insumos no tratamento e controle do diabetes. Vem falar um pouco sobre a ordem cronológica de utilização desses insumos e como que o paciente ele está sendo orientado para a utilização de todos esses instrumentos. Olá pessoal, como o Enício já apresentou, estou aqui novamente para falar um pouquinho sobre diabetes, né? As novas tendências, as novidades em relação à diabetes, apesar de ser uma doença velha, a gente tem muita coisa nova para falar sobre diabetes. Para quem perdeu a primeira aula, que a gente falou sobre o diabetes em si, a etiologia e entre outras coisas, não vou adiantar aqui, é só rever o vídeo, né? Entra no link do Espaço Saúde e reveja a aula. E hoje eu estou aqui para falar dos insumos, dos materiais, dos instrumentos na aplicação da insulina, que é a principal terapia, tratamento farmacológico da diabetes. Primário para o diabetes 1 é o único tratamento, é a administração desde o diagnóstico, e secundário, quando não dá certo o uso do antidiabético por via oral, o paciente com diabetes tipo 2, que é adquirida, também tem que tomar e usar a insulina. Tá? Então aqui a gente tem a cronologia dos instrumentos, dos insumos, tanto faz o termo, né? Nós temos a seringa, caneta e a bomba infusora. Antes da gente falar sobre cada um desses insumos, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre a insulina. A insulina é um hormônio produzido, né, naturalmente, endógeno pelo corpo, e no caso do diabetes a gente não tem essa produção no diabetes tipo 1, e a produção é pouca ou não utilizada de forma adequada em relação ao diabetes tipo 2. Temos as insulinas exógenas, que essas são as que vêm nos frascos. Então nós temos as insulinas humanas e as insulinas análogas. E agora nós vamos demonstrar e falar as partes que compõem cada um desses instrumentos, desses insumos. Então vamos começar com a seringa. Nós temos a seringa de agulha acoplada, agulha fixa, e nós temos seringa de agulha removível. Independente se a agulha é fixa ou removível, as partes que o compõem são as mesmas. Corpo da seringa, onde tem a graduação, os números, né? A insulina ela é prescrita e administrada por unidade. Temos o bico, que a gente acopla a agulha quando a seringa é removível, e já vem com a agulha acoplada, no caso de seringa com a agulha fixa. Temos o êmbolo externo, o puxador, né, onde você consegue puxar a medicação, no nosso caso aqui a insulina, para dentro da seringa. As agulhas, né, quando a gente fala de seringa, a gente não pode deixar de falar de agulha. As agulhas, elas têm uma variação de tamanho em milímetro. Então nós temos no SUS desde 4 milímetros até 8 milímetros, e nos hospitais nós trabalhamos muito com a seringa removível, com a agulha neste tamanho do canhãozinho marrom, que ela é 13 por 4,5. Falando em administração de insulina, é interessante a gente falar que essa seringa não é adequada. Por quê? Quando a agulha ela é removível, gera o que a gente chama de espaço morto, tá vendo? Através desse encaixe, sobra um espacinho que, em relação
a administração de insulina causa um prejuízo e prejuízos importantes ao paciente, ao indivíduo com diabetes. Porque a insulina, se você administra uma dose a mais, você gera uma hipoglicemia no paciente. Né? Dose a mais, hipoglicemia é o evento mais complicador para o paciente. Se coloca dose a menos, você mantém o paciente em hiperglicemia, você mantém ele com a sua glicose alterada. Então, não é interessante, né, você ter seringas e agulhas com agulha removível, sendo a ideal, que é distribuída no SUS, na rede SUS, na atenção primária, a seringa com agulha fixa. Em relação à graduação das seringas, nós temos disponíveis no SUS seringas de 30 unidades, seringas de 50 unidades e seringa de 100 unidades. Tá? Qual que é o ideal? O ideal depende da dose de insulina prescrita pelo paciente. Se o paciente tem uma dose alta, se ele toma mais de 30 unidades de insulina, ele não pode ter a seringa de 30 unidades. Então, a escolha da seringa é de acordo com a quantidade de insulina que esse paciente administra durante as suas 24 horas. Agora, vamos passar para as canetas, ok? As canetas, nós temos canetas descartáveis e canetas fixas, ou canetas que não são jogadas fora. Qual que é a diferença? A caneta descartável, o refil que contém a insulina, vem fixo. Então, acabou as doses, acabou o líquido no interior, né, do frasco contendo a insulina, você vai jogar fora o conjunto como um todo. A caneta não descartável, ela é mais pesada, por isso que o paciente é importante, que a gente tem que lembrar, né, porque o tato para a seringa é a mesma, mas o tato para uma caneta descartável, para uma caneta não descartável, para o paciente que tem perda visual, que é complicação do diabetes, é importante. A caneta não descartável, ela é pesada, e a caneta descartável, ela é leve. Tá? E a caneta que não é jogada fora, troca-se o refil da insulina. Na descartável, joga tudo fora, já que o refil, não há refil, há o frasco, as doses de insulina, acabou, você joga, despreza tudo, e aqui você só troca o refil, tá? Como a gente fez na seringa, agora aqui nas canetas, a gente vai mostrar as partes que compõem esse material, esse instrumento, que são as canetas. Então, vamos por partes. Nós temos a tampa protetora da caneta, que na sua parte interior é colocado o refil contendo a insulina. Coloca-se também a agulha. Vou tampar aqui para não desperdiçar. Temos o rolete dosador, tá vendo que mostra os numerozinhos, para vocês verem. Olha lá. São as unidades, né? Por exemplo, o médico prescreveu 24 unidades. Olha aqui, marca. Então, vai ser administrado no paciente através da agulha, obviamente, conectado à pele, administrado conforme se faz com seringa, a dose de 24 unidades. Na parte mais externa, nós temos o botão injetor, que é só apertar. E
importante, né, nas canetas a gente lembrar de uma questão bem folclórica em relação às insulinas, né? Aqui a gente está falando só dos instrumentos de administração, mas como a gente tem a caneta, que já é acoplada com o líquido, que é a insulina, né? Onde guardar essa caneta? Né? A insulina é guardada na geladeira ou não? A gente tem que falar já disso, porque as canetas já contêm a medicação, que é a insulina. As canetas, a insulina de um modo geral, hoje ela não precisa mais ser refrigerada, tá? Você só guarda na geladeira a insulina fechada. Então, em relação ao frasco, o frasco fechado, ele é guardado na geladeira. E a caneta sem uso também é guardado na geladeira. Abriu o frasco, começou a usar, não precisa ser guardado na geladeira. Tem que ser em ar ambiente, longe em abrigo ao sol, né, para que não haja incidência solar em cima do frasco. E na caneta a mesma coisa, ou seja, em uso a caneta e o frasco não precisa estar guardado na geladeira, como aquela questão folclórica que a gente tinha em relação às insulinas, ok? A título de conhecimento, né, no SUS é possível também você ter esse insumo, esse material, as canetas, de um preço mais acessível à população através, né, da farmácia popular ou gratuitamente através do acionamento do Ministério Público. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bomba infusora. Né? A bomba infusora ela é implantada no tecido subcutâneo do paciente, então tem que ser em locais em que não haja grande atrito, né, em que não haja grande exposição também desse artefato, né, conforme a aplicação tanto da seringa quanto da caneta, a administração é no tecido subcutâneo. Então a bomba tem uma parte, né, que é a parte de fixação, o botãozinho que é agulhado, isso é administrado e fica acoplado ali. Geralmente a gente coloca no abdômen, tem um fio conectado ao estojinho e dentro desse estojinho contém ali o refil colocador da insulina e as insulinas são administradas continuamente nesse paciente conforme a prescrição médica e de acordo com as especificações que as insulinas têm. Bomba é um assunto à parte, em outro momento a gente conversa sozinho sobre a bomba, que é uma administração contínua da insulina. Pegando essa transição do mais evolutivo que a gente tem para falar de insumos e materiais, agora a gente já vai falar um pouquinho sobre as insulinas. As comuns e também contidas no SUS, nós temos as insulinas humanas. Falou em insulina, a gente divide em insulina rápida, que também é chamada de insulina prandial, ou seja, aquela insulina que ela age em cima da alimentação. E nós temos as insulinas basais, ou também chamadas de insulinas de ação intermediária ou de ação longa. Nas insulinas humanas, nós temos de ação rápida, ela é chamada de regular, e a de ação intermediária humana nós chamamos de NPH. Todas elas administradas por via subcutânea. E aí, como essa classificação, então a gente pode pensar que a insulina de ação rápida é aquela que tem a função de colocar a glicose no seu local corretamente após a alimentação. E a insulina de ação longa intermediária, que é no caso da NPH humana, ela tem a função de manter a glicemia do paciente nas suas 24 horas. Então isso incorre para a gente pensar que a insulina regular ela tem uma ação e o seu pico, e a NPH também. A insulina de ação rápida, ela já começa a desenvolver a sua ação rápida em até 30 minutos e finalizando a sua ação rápida no máximo de 6 a 10 horas.
Já a insulina NPH, que tem uma ação intermediária para manter a glicose basal ao longo das 24 horas. Nós temos uma ação inicial de 2 a 4 horas após a administração e aplicação, finalizando a sua ação entre 14 e 18 horas, por isso que ele é chamado de intermediário. E, né, comparando com a bomba de infusão e as canetas, que é o que a gente tem de mais novo e moderno em relação ao tratamento, né, e controle do diabetes, nós temos as insulinas análogas, né? São análogas, são uma cópia das insulinas humanas e, obviamente, as insulinas humanas são uma cópia da insulina endógena, que é produzida pelo pâncreas. As insulinas análogas, elas são divididas em ultra rápidas e lentas. As ultra rápidas, elas têm ação inicial desde 5 minutos após a sua aplicação, finalizando num curso de até 4 a 6 horas, tá? Então é bem rápido, é ultra rápido. A regular tínhamos de finalização de 6 a 10 horas, e a ultra rápida nós já temos o finalzinho da ação dela de 4 a 6 horas. Lembrando que tanto a regular, que é humana, quanto a ultra rápida análoga são insulinas prandiais, ou seja, elas têm a função de corrigir a glicose após a alimentação. As lentas análogos, nós temos ação inicial de 2 horas, finalizando em 24 horas. E o interessante é que elas não têm pico de ação, elas mantêm a mesma concentração da dose, né, desde o seu início de ação, após 2 horas de aplicação, finalizando em 24 horas e dependendo da marca e do fabricante, às vezes podem gerar picos de ação. Né? Então é isso que a gente tem, meus queridos colegas, né, visitantes, de novo e não tão novo, né, no tratamento e controle do diabetes. Né? Eu já deixo aqui adiantado que temos muitas novidades para a próxima aula. Um abraço. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Quaisquer sugestões, dúvidas, deixe aí em nossos comentários, que em seguida faremos um contato. Não deixem de se inscrever em nosso canal. Muitas novidades vêm por aí, ok? Um abraço e até lá!